Executivo angolano vai emitir obrigações do Tesouro do montante de 1,5 mil milhões de kwanzas para capitalizar o Fundo Ativo de Capital de Risco angolano. Com um capital social de 250 milhões de dólares, este é o primeiro fundo de risco criado pelo governo no âmbito do Programa de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas, centrado no apoio à inovação e empreendedorismo das mesmas. O Banco Nacional de Angola reforçou a supervisão bancária e o combate ao branqueamento de capitais para ir ao encontro das exigências internacionais e, deste modo, evitar que os bancos internacionais deixem de fornecer dólares ao país. De acordo com o governador do Banco Central, José Pedro de Moraes, desde 2014 foram criados 41 novos regulamentos, dos quais 23 já entraram em vigor. Os restantes serão publicados durante este ano. Em causa está o reforço de exigências relativas à atribuição de licenças bancárias, à auditoria externa, estrutura de controle dos bancos e combate ao branqueamento de capitais. O Banco Nacional de Angola vendeu na primeira semana de fevereiro divisas no montante de 169,6 milhões de dólares a uma taxa de câmbio média de referência no mercado cambial interbancário de 156,391 kwanzas. Do montante disponibilizado, aproximadamente 77% destinou-se à cobertura das necessidades gerais dos bancos comerciais e cerca de 27% destinou-se a operações de viagem e remessas de dinheiro para o exterior. O Banco Nacional de Angola colocou no mercado primário títulos do Tesouro no montante de 38 mil milhões de kwanzas. As emissões foram realizadas em obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio nas maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos. As taxas de juro mínima e máxima mantiveram-se em 7% para 2 anos e em 7,75% para 5 anos, respectivamente. Na quinta-feira, as taxas Luibor para maturidades mais longas registaram variações negativas ligeiras compreendidas entre 0,02 e 0,06 pontos percentuais, com exceção da maturidade de 9 meses, que subiu 0,02% face ao dia anterior. A Luibor Overnight permanece nos 11,30% desde o mês passado. A Luibor é uma taxa de juro apurada com base nas operações de cedências de liquidez, sem garantias, realizadas entre bancos em moeda nacional. A moeda nacional registrou na quinta-feira uma queda de 1,5% face ao dólar americano. A taxa de câmbio média de referência atingiu os 157,88 kwanzas. O BNA efetuou leilões de divisas em euros no mercado cambial primário, vendendo 130 milhões de euros a uma taxa de câmbio média de 176,41 kwanzas, o que representa uma variação de 1,5% face ao dia anterior. Lá por fora, o dólar caiu face ao euro e para o iene japonês. As especulações de que a Reserva Federal não vai continuar a subir os juros por enquanto pesaram sobre a moeda norte-americana após a Presidente da Reserva Federal apresentar receios sobre o impacto da volatilidade dos mercados financeiros na recuperação da economia do país. De acordo com o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo publicado esta semana, a produção total de petróleo da OPEP atingiu uma média de 32,33 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de 131 mil barris durante o mês de janeiro. A produção aumentou na Nigéria, no Iraque, na Arábia Saudita e no Irão e caiu em Angola, na Venezuela e na Argélia. Angola, por exemplo, produziu menos 39,2 mil barris por dia, liderando os países com maiores quedas na produção. Apesar de uma ligeira recuperação no final da semana, o Brent teve uma semana negativa, estando a negociar a uma média mensal de 31,93 dólares por barril. O preço do ouro está então a avançar para o valor mais elevado num ano, impulsionado pela procura dos investidores pelo ativo de refúgio, devido à turbulência nos mercados acionistas, provocada pelos receios em torno do crescimento da economia mundial e da solidez da banca. O metal precioso quebrou a fasquia dos 1.200 dólares pela segunda vez esta semana, tendo chegado a atingir os 1.242,26 dólares, o valor mais elevado desde fevereiro de 2015. O gás natural começou a semana de forma positiva, atingindo um pico na quarta-feira, a que se seguiu um movimento de perdas e fechando no negativo. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, com mais notícias dos mercados financeiros.